Vamos falar um pouquinho de América Latina. Em meio à crise e protestos, a Bolívia aprova a lei de estados de exceção. O texto define regras para decretar medidas emergenciais, limita a duração e prevê fiscalização do parlamento sobre decisões do executivo. É a Giovana Estrela que trouxe esses detalhes para a gente já ainda no domingo, aqui foto dos protestos. A Câmara dos Deputados da Bolívia aprovou na manhã desse domingo o projeto de lei que regulamenta a decretação de estados de exceção no país. A proposta recebeu o apoio de mais de 2/3 dos parlamentares presentes em uma sessão que ocorreu de forma presencial e virtual e se estendeu por cerca de 12 horas. A votação ocorreu em meio a um cenário de tensão política e social. Há 38 dias, a Bolívia enfrenta bloqueios de estradas e protestos em diferentes regiões do país, especialmente nas cidades de La Paz e de El Alto, e as manifestações provocaram dificuldades de abastecimento, episódios de confronto com forças de segurança, o que aumentou o debate sobre a necessidade de instrumentos legais para responder às situações. Durante a sessão, os parlamentares fizeram um minuto de silêncio por pelo menos 9 pessoas que morreram durante esses protestos, e o texto, composto por 27 artigos e uma disposição revogatória, agora segue para a sanção do presidente boliviano, o Rodrigo Paz. Aqui a gente tem, inclusive, um material especial explicando isso tudo. E só para a gente terminar esse resumão, a legislação estabelece que um estado de exceção somente poderá ser decretado pelo Poder Executivo em circunstâncias extraordinárias, como distúrbios internos, ameaças à segurança nacional, agressões externas ou desastres de grande magnitude. E o decreto deverá informar os motivos da medida, a área em que será aplicada, os órgãos responsáveis pela execução e o período de vigência. E a duração máxima será de 90 dias. Qualquer prorrogação dependerá de autorização da Assembleia Legislativa. Professor, estado de exceção é isso, é uma medida totalmente última, é das últimas medidas que que os governos podem tomar. É sempre muito assustador quando a gente vê que um país chega a esse nível. Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, muitas vezes com as pautas mais quentes de Estados Unidos, de Irã. Agora vai ter Copa do Mundo, a gente também vai ter eleição depois da Copa do Mundo. A gente parece que para um pouco de prestar atenção nesses outros países, mas a Bolívia está aqui do ladinho e está passando por um momento bastante complexo. Queria ouvir um pouquinho de você sobre isso. Bom, a Bolívia ela é um país estratégico para o Brasil. Nós temos uma relação de dependência também do gás boliviano. Então, nesses últimos anos, o governo federal vem buscando estabelecer novos contratos para novas explorações, para manter esse fluxo de gás para o Brasil. Então, o governo que assume, o que vem assumir, enfim, os sucessivos governos bolivianos, eles sempre procuram manter uma relação muito pragmática com o governo brasileiro, quando há uma discordância ideológica, esse pragmatismo energético, econômico na relação bilateral entre os países, de comércio e investimentos, se sobrepõe à divergência ideológica dos eventuais governantes, né? E a gente percebe também que nessa questão conjuntural da crise na Bolívia, é que o governo central, né, o Poder Executivo, ele tem um apoio, ele consegue construir esse apoio doméstico, pelo menos no nível institucional, na maioria do Congresso boliviano, das instituições jurídicas, e também apoio externo, mais declarado, até do ponto de vista ideológico. Nós temos os países do Escudo das Américas, os Estados Unidos, mais 11 ou 12 países da América Latina que apoiam o governo, que apoiam o Poder Executivo, né? Temos a medida de exceção que vem sendo gestada e uma eventual implementação dessas medidas no contexto, à medida que a necessidade demande o endurecimento e a restrição de liberdades constitucionais até que a normalidade e estabilidade seja restabelecida. O Brasil enviou ajuda humanitária, acredito que há uns 10 dias atrás, quase 2 semanas atrás. Isso não necessariamente representa um apoio do governo brasileiro ao governo, até é bom lembrar que é um governo que tem um alinhamento distante do alinhamento do atual presidente Lula,
né, um governo de direita, mas acredito que os países da região entendem que um distúrbio social nos países da região sempre traz muita ansiedade e preocupação para o conjunto dos países, porque nós temos essas relações de complementariedade e o âmbito político, né, ele acaba sempre contaminando o âmbito político também nos demais países. Por isso, a gente tem que olhar com bastante preocupação e interesse ao que acontece na Bolívia e nos demais países da região. Temos aí eleições no Peru, na Colômbia, que representam aí um posicionamento da região como um todo, frente às suas próprias dilemas domésticos, mas também a toda a dinâmica internacional que envolve a região. Exato. Professor, queria aproveitar então, já até levantou aí a questão da eleição na Colômbia, que foi lá na semana passada, e vai para segundo turno, com o candidato da extrema-direita à frente do candidato da esquerda, que é o candidato do Petro, o presidente atual. Mas a gente tem já algumas novidades sobre as eleições do Peru. 92% das urnas apuradas até agora, eleições que aconteceram ontem. E a Keiko Fujimori, que é a candidata da direita, está com 50,18% dos votos, dessas 92% das urnas apuradas. E o Roberto Sanches, candidato da esquerda, com 49,81% dos votos. Isso do último balanço que a gente recebeu, com 92% das urnas apuradas. Como a diferença é muito pequena, isso realmente pode mudar. E é o que indica, professor, a imprensa local, citando uma projeção do Instituto Ipsos, que indica uma virada do Sanches, com o Sanches terminando as eleições com 50,3% dos votos e a Fujimori com 49,7% dos votos. Por isso que a gente vai acompanhar até o finalzinho dessas apurações para saber se é a direita que ganha no Peru ou se é a esquerda. O Peru, que também é esse país que passa por, nesses últimos anos, teve um montão de presidente por diversas crises políticas lá também, né? Sim, de fato, Natália, a gente percebe que tanto na Colômbia como no Peru, na própria Bolívia, como mencionamos, a questão da polarização, ela traz esse tensionamento muito forte, ou seja, nenhum candidato consegue vencer efetivamente as eleições com grandes margens de diferença ao seu opositor. E isso resulta numa dificuldade também, passado o período eleitoral e início dos novos governos, de implementar agendas vencedoras no pleito em cada um desses países. E o Peru é um exemplo claro, porque nós tivemos aí praticamente um novo presidente a cada ano nesses últimos tempos, refletindo também essa grande disputa pelo poder nesses países. Na Colômbia, nós temos o presidente não pode ser reeleito, né? Tivemos, por exemplo, o primeiro presidente de esquerda, que foi o Petro, e com uma boa aprovação, e o candidato do Petro na Colômbia enfrenta um desafio muito forte, comum também no campo, na disputa eleitoral na América Latina, que são candidatos que representam aí uma defesa muito forte e um discurso muito populista em relação às questões referentes à segurança pública. Então, a agenda da segurança pública nos últimos 10, 15 anos virou, né, ganhou prioridade em detrimento da agenda da desigualdade entre os países, desigualdade doméstica, desigualdade social, enfim. Então, o foco que vem sendo fomentado pelo campo político da direita e da centro-direita tem sido justamente um campo que é uma preocupação majoritária das populações no Brasil e em toda a América Latina, que é a questão de segurança. E nesse cenário, os candidatos de direita têm tido um desempenho muito bom no sentido de mobilizar a sua base eleitoral. Mas, de novo, quem quer que venha a ser eleito, tanto no Peru quanto na Colômbia, terão aí dificuldades com um cenário doméstico muito polarizado e que resulta numa dificuldade de implementação de políticas, e isso vai depender da disputa política nas casas legislativas em cada um desses países. Perfeito. Robson Valdez, internacionalista, professor que está sempre aqui com a gente para a gente entender melhor
os cenários internacionais. A gente falou de América Latina, mas também falou muito sobre Oriente Médio, a guerra que está acontecendo lá no Golfo Pérsico. Obrigada, viu, professor? É sempre um prazer. Tchau, Natália. Uma próxima. Tchau, tchau. Valeu.